E essa é a terceira aula da Shoulder Bag Vivi, utilizando o mesmo molde. Nós montamos na primeira aula uma bolsa pensando nas alunas iniciantes, então foi agregado pouquíssimos elementos, poucas técnicas, que foi justamente para a aluna que é iniciante entender o processo de montagem da bolsa. Então colocamos apenas um bolso interno e o vídeo dessa aula está aqui na descrição do vídeo. Já na segunda aula, nós montamos a bolsa colocando alguns elementos como bolso externo, bolso embutido com zíper e o canal do zíper. E agora, na terceira aula, vamos montar uma bolsa em sintético, mostrando algumas técnicas que é para montagem de uma bolsa em sintético. Vamos colocar vivo, bolso com moldura, canal do zíper, virado. Então vocês vão ver que essa aula foi preparada para todos os níveis e todos os gostos na área de confecção de bolsa. Então, ruídos externos à parte, vamos para a aula. Eu sou a Camila Magno, sua professora de costura criativa. E para fazer o matelassê dessa peça, utilizando manta R1 e uma fita de adesiva, fita crepe de 2,5 centímetros. Eu vou usar o calcador de costura padrão e eu vou seguir com o pé calcador na margem da fita para fazer as costuras. Estou usando o ponto número 4 e vou seguindo o guia, calcador na margem. Aí é só descolar a fita. E colocar novamente rente a costura. Dessa maneira. Ela fica bem rente aqui a costura e eu vou passar o calcador de novo, margeando com a fita crepe. E é isso. Tira a fita crepe da onde foi costurado e cola bem rente a costura anterior e leva para a máquina para costurar. Dessa forma você não precisa riscar o sintético e você vai ter uma matelassê do tamanho que você quiser. No caso, eu escolhi uma matelassê com uma distância de 3 centímetros. Então, eu cortei a fita com 2,5 centímetros e tô seguindo com o calcador, que me dá um espaço de mais meio centímetro. Eu colo bem rente.
faço isso em toda a volta, nas duas pontas, e depois faço ele contrário, cruzando e finalizando uma tela C. Depois que seu material estiver já feito uma tela C, você vai posicionar o molde em cima do material e com uma caneta de marcar sintético, vai riscar todos os moldes conforme indicado na modelagem. Cada molde tem a quantidade de material que você vai precisar cortar. Depois que ele já tiver riscado, você vai costurar 1 milímetro dentro do risco, vai fazer uma costura de segurança em toda a volta para segurar essas linhas do tela C. E só depois que tiver costurado é que a gente vai riscar, cortar em cima do risco. É importante que você risque de 1 a 2 milímetros dentro do risco, porque vamos cortar em cima do risco feito com a caneta de sintético. Dessa forma, você não vai aumentar a modelagem. Do contrário, a montagem pode dar errada. Com o risco já pronto, agora é só cortar exatamente em cima do risco cada peça. Nessa etapa, eu estou cortando a parte das costas, o bolso das costas e a vista do corpo. A parte da frente e o fole vai ser feita da mesma maneira. Para a lingueta, você vai utilizar 2 vezes o recorte da lingueta e vai cortar no recouro, papelão couro, do tamanho do molde. E vai passar cola de contato no papelão e também num pedaço de sintético maior do que o papelão. Para isso, você vai usar, então, um bastão. Eu uso a embalagem de adoçante. Vai passar e deixar secar a cola. É uma cola de contato, então precisa secar bem essa cola. Enquanto isso daqui seca, eu já vou pegar as outras partes que precisa passar cola. Então, para isso, você vai precisar também de um recorte da placa da moldura do zíper, uma vez no sintético e uma vez o molde no recouro. E vou passar cola também aqui na moldura. Então, você vai ver aí na sua modelagem que você vai ter um molde de placa de moldura e um molde da moldura. A moldura você vai cortar no recouro e a placa no sintético. Então, é sempre bom estar preparando isso, todas as partes que vão cola, e já deixar secar, para quando você for montar a peça, todas as partes já estão com cola. E vou reservar. Você também vai passar cola nos 2 fole do forro, somente na pontinha, não precisa passar no meio.
Então, só para vocês visualizarem, da parte de cima para baixo, eu risquei 1,5 e de baixo para cima 1,5. Então, é nessa ponta e nessa ponta que eu tô passando cola, porque é onde a gente vai fazer o virado. Vocês vão entender essa parte no processo de montagem. Vocês também vão passar cola na vista do forro maior. O mesmo processo. 1,5 em cima, 1,5 embaixo. E forre sua mesa, sua tábua. Para não sujar de cola. Não precisa melecar tudo, mas você tem que se certificar que toda a extensão esteja com cola. E vão passar cola também nos 4 recortes da vista do zíper. Depois que vocês tiverem preparado tudo isso, provavelmente a cola já vai estar seca. Então, você vai pegar esse recouro e vai colar aqui, centralizando. E vai passar cola desse lado também. E vai deixar secar. Não precisa passar em tudo, mas já que melou, eu vou passar. Você vai fazer esse processo 2 vezes e deixa secar. Com a cola já bem sequinha, ela não pode estar grudando na sua mão. Você vai tirar a rebarba daqui de cima, na tesoura ou no estilete. E vai deixar uma margem de meio centímetro dos 2 lados e fazer aqui a parte redondinha também com a margem de apenas meio centímetro. Se fizer uma margem maior, nas curvas, fica muito empelotado de sintético. Então, não pode ser nem menor, porque senão você não consegue virar, e nem grande, porque senão fica muito sintético aqui na parte. E vamos fazer um virado. Então, aqui na parte reta, você já pode apoiar na mesa e trazendo o virado. Deixa o redondo por último. Então, vai fazendo virado todo na parte reta. E nas pontas redondas, eu vou usar uma ponta fina, pode ser um agulhão ou pode ser um desmanchador. E eu vou apoiar aqui e trazer do meio pra cá. Vai formar umas barriguinhas. Mas eu vou trazendo e formando a metade e vou dobrando cada barriguinha. E trazendo do meio pra cá. E vou abaixando aos poucos. Quando não der mais para abaixar com o seu
instrumento, você vai pegar um martelo e vai finalizar com batidinhas para tirar todo o ar dessa peça. E ele vai ficar assim, bem definidinho. Agora eu vou fazer essa parte. E ela fica dessa forma. Você vai fazer isso 2 vezes e depois colar uma peça na outra e passar uma costurinha de pesponta em toda a volta do sintético. Com os 2 recortes da lingueta finalizados, eu passei cola aqui na borda, esperei secar e agora é só unir essas 2 partes. E se você fez a dobra certinha, todos os cantos serão encaixados perfeitamente. E agora eu vou passar uma costura de pesponto em toda a volta. E vai ficar dessa maneira. E agora eu já vou colocar o meu botão. Você pode optar pelo botão imã de pressão, botão de pressão, ou você pode colocar o mesmo fecho que eu vou colocar e eu vou ensinar vocês a desenhar o molde desse fecho. Então, eu vou usar esse fecho de virar. E cada fecho, ele tem um tamanho diferente dessa parte aqui, ó. Então, essa parte vai ficar aqui. E essa parte vai ficar no corpo. E a gente tem que desenhar exatamente o tamanho dessa parte nessa lingueta. Então, para isso, eu vou usar um papel de seda, inicialmente, para eu enxergar o tamanho dessa moldura. Se você não tiver papel de seda, você pode usar também um plástico transparente e uma caneta de marca-texto. Você vai posicionar o plástico em cima da moldura e vai riscar em volta da parte de fora do esquadro, fazendo a parte redonda e a parte reta. Vai ficar dessa forma. E agora eu vou recortar aqui com o estilete. Você vai recortar o retângulo dentro do risco, ou seja, não é para tirar a tinta fora. E a parte redonda, onde vai o parafuso, eu vou usar um vazador. O tamanho do vazador vai depender muito do tamanho do fecho que você está utilizando. Nunca utilize o vazador diretamente na sua mesa ou na sua base de recorte para não danificá-las. Então, ficou dessa forma. Agora eu vou testar para ver se ele encaixa aqui. E ele encaixou perfeitamente. Então, perceba que os riscos ainda estão aqui, porque eu cortei dentro do risco para ele encaixar aqui perfeitamente. Agora eu vou colocar no molde de papel para vocês visualizarem melhor.
E ele ficou dessa forma, encaixando perfeitamente em todas as bordas do fecho. E agora vamos fazer a marcação do molde para recorte aqui na lingueta. E você pode utilizar a caneta de sintético, um agulhão ou qualquer ferramenta que tenha ponta para riscar e marcar. Eu tô usando o desmanchador de costura mesmo, que é o que estava perto de mim. Mas é só fazer essa marcação e recortar com o estilete. E para os cantinhos que vai o parafuso, eu usei o vazador para fazer a marcação. E olha como fica bem visível, tudo marcadinho, fácil para utilizar o estilete. Eu tô usando um pedaço de couro para fazer o vazado do parafuso, que eu acho mais prático do que cortar com estilete as partes redondas. E essa parte com estilete você vai com bastante calma para não cortar sintético a mais. E agora, com a peça já cortada no formato do molde, é só encaixar o fecho, colocar a plaquinha na parte de trás e parafusar a peça. E essa é a última etapa da lingueta e depois disso ela estará pronta para a montagem da tampa. Para a montagem da tampa, você vai posicionar o molde em cima do seu material e com a caneta de sintético vai marcar a posição dos ilhoses e também vai fazer a marcação da onde vai ser colocado a lingueta. A minha ferragem não tinha chego ainda, então eu fui fazer a montagem da tampa sem a ferragem, mas como já fizemos a gravação anterior da lingueta, você vai colocar a frente da lingueta com a frente da tampa. E em seguida, você vai passar uma costura de segurança bem na beiradinha para segurar essa lingueta na tampa. Agora, você vai pegar o outro recorte da tampa e vai colocar frente do sintético com a frente do sintético e vai costurar pelo lado da manta com pé de máquina, usando a margem de 0,8 e retrocesso no começo e no final. E é importante você seguir exatamente esse tamanho de margem para a sua tampa não ficar menor ou maior do que o proposto na modelagem. E eu vou finalizar com o retrocesso. Vou dar uns piques aqui na parte redonda para ficar bem perfeito virado. Abrir bem as costuras. E depois que você abrir bem as costuras, você pode passar uma costura de pesponto nessa parte. E finalizamos assim a nossa tampa. Na frente da bolsa, vocês vão pegar o molde e vão fazer a marcação da posição do botão. Vocês podem estar utilizando uma caneta de marcação de sintético para fazer essa marcação. Como eu vou usar um fecho diferente, então eu vou pegar a chapinha desse fecho, centralizar e marcar a posição da distância das garrinhas do fecho. E com um desmanchador de costura ou com uma tesoura, é só fazer a abertura desses ganchinhos. E esse fecho é bem simples. Depois que a abertura estiver feita, é só encaixar as garrinhas do fecho. E como esse sintético já tá com a manta, não tem necessidade de colocar mais nenhum reforço.
É só colocar a chapinha direto. E fechar as garrinhas para dentro. Eu vou usar aqui o martelo para ter mais força na hora de empurrar essas garrinhas viradas para o centro do fecho. Dessa maneira. Bem simples e rápido. E a parte da frente está pronta. E agora é só colocar o vivo conforme indicado a altura do vivo no molde. Eu vou usar o calcador de vivo, que é esse que tem essa canaleta, para preparar o vivo. Para isso, você vai tirar a agulha da sua máquina e colocar o calcador de vivo. Você vai precisar de uma tira, conforme indicado no molde, e de macarrão, que é o que a gente vai encapar para fazer esse vivo. Vai passar cola em toda essa tira e deixar secar, e em seguida vai colocar o macarrão centralizando nessa tira, vai fechar a pontinha, levar aqui para a máquina debaixo do calcador, encaixando bem na canaleta, e conforme você vai costurando, ou fingir que vai costurar, na verdade, esse calcador ele vai pressionando o vivo, fazendo a junção perfeita do sintético, por isso que é preciso passar cola de contato e deixar secar. E o macarrão fica centralizado nessa tira, porque ele vai passar dentro da canaleta. E você vai fazer isso em toda a extensão, nas duas tiras de vivo, e as medidas, que nem eu disse, está indicada no molde. E seu vivo feito com o sintético fica dessa forma. Ó como ele fica bem vincadinho e o macarrão centralizado na tira de sintético. Bom, agora você vai fazer uma marcação a 3 centímetros de distância daqui do topo e vai passar uma cola bem na beiradinha em toda a volta até a outra marcação, na altura de 3 centímetros. Então, somente nessa parte que vamos passar cola. E vamos passar cola também aqui no vivo. Depois, com a cola já seca, você vai posicionar o vivo em toda a volta, desde o topo. E a cola ajuda na aderência, sem você precisar colocar nenhum pregadorzinho. Vai ficar dessa forma. E agora, eu vou tirar apenas o excesso de macarrão aqui desses primeiros 3 centímetros do vivo. Somente o excesso de macarrão. Você vai deixar a sobra de sintético, desses 3 centímetros aqui da ponta. Em seguida, você vai fechar de novo esse pedaço de faixa. A gente vai puxar esse excesso de faixa para fora para dar o acabamento aqui na pontinha do macarrão. E você vai perceber que vai formar uma barriguinha nessa parte. Vou colocar mais perto para vocês visualizarem bem a barriguinha. Como a máquina vai passar em cima dessa parte, então eu vou tirar o excesso dessa barriguinha, fazendo um pique, um Vzinho nessa parte. Então, com a tesoura mesmo, eu faço um V e tiro o excesso de tecido. Ele vai ficar dessa forma. Com esse Vzinho, quando você puxar essa pontinha de sintético, não vai fazer aquela volume de sintético aqui nessa beiradinha. E você vai fazer isso na outra ponta também, tirando os 3 centímetros de sobra do macarrão daqui de dentro da faixa, fazendo o pique e virando a pontinha que nem a gente fez do outro lado. Se você já tiver prática na costura, você pode passar cola de contato nesse vivo, nessa parte, e colar no fole para fazer a costura final.
Ou se não, se você ainda não tiver muita prática, passar uma costurinha de segurança. É o que eu vou fazer. Eu não quero correr o risco do vivo sair do lugar ou a costura dar errada, então eu vou fazer uma costura de segurança. E nesse biquinho que ficou sobrando do sintético, eu vou puxar ele para fora do material e iniciar a costura, prendendo ele já no local certo. E essa costura, ela tem que ser bem na beiradinha, para justamente não ficar aparecendo quando a gente desvirar a bolsa. Então, vai com calma, não precisa fazer retrocesso. Como é uma costura de segurança, eu tô usando ponto número 4, calcadora de teflon, para facilitar no puxão do material, não ficar enroscando. E nas curvinhas vocês vão bem devagarinho para essa costura não sair do lugar. Se por acaso o sintético sair do lugar, você vai ajeitando também para ele ficar bem ajeitadinho aqui na sua bolsa. E quando estiver chegando na pontinha, você já deita essa parte, essa sobra para fora do material, fazendo a curva de acabamento do vivo e passando a agulha lá, bem devagarinho por cima dele. E está pronto a colocação do seu vivo. Somente no final da montagem vamos tirar esse excesso que está para fora do corpo. Para a montagem da parte de trás da bolsa, vamos precisar de 2 vezes o forro, conforme indicado nos moldes, 1 vez o bolso e 1 vez a vista do corpo. Vamos iniciar passando 1,5 cm de cola na parte de cima do bolso. Agora, com a cola já seca, vamos fazer a dobra dessa ponta até a marcação do lápis. Como ela tem a manta R1 nessa parte, ela fica mais gordinha, mas com o auxílio do martelo, vocês vão martelando e achatando essa dobra para ela não ficar tão volumosa na hora de fazermos a montagem do forro da peça. Depois dela martelada, toda dobradinha, vai passar uma cola de contato nessa parte. Eu vou usar um bastão com bico, porque não precisa ter muito excesso de cola. Apenas uma sujeirinha de cola. Nessa parte, você não vai deixar a cola secar. Eu preciso dela ainda molhada para fazer a colagem do primeiro forro. Você vai colocar a frente do forro com a frente da cola nesse sentido. Pressiona para aderir a cola ao forro. Como é tecido, então ele cola bem até a gente levar na máquina. E agora é só passar uma costura de pesponto nessa parte. Você pode até fazer um retrocesso de 2 pontinhos só para segurar. Eu vou usar ponto número 4 e fazer essa costura de pesponto, pegando o sintético. E essa costura de pesponto é só na beiradinha, 1 milímetro da borda. E vai ficar dessa forma. Aí você aproveita, conforme a indicação no molde, faz a marcação do botão ímã. Eu tô usando o botão ímã de pressão. De um lado é o pino, do outro é a tampinha. Para isso, você vai dobrar a sua peça, casando as pontinhas do tecido e do sintético lá na ponta. Se você for usar botão ímã tradicional de pino, você vai fazer a marcação nessa parte aqui
e não nessa parte que está no molde. É só centralizar e colocar desse lado. Porque a cabeça do botão vai ficar aqui à mostra. Então, vamos levar para a máquina e fazer uma costura de pesponto, uma costura de segurança em toda a volta, bem na beiradinha, para não aparecer essa costura quando a gente finalizar a bolsa e desvirar. Então, tem que ser bem na beiradinha. Agora, com a costura de segurança feita, eu vou usar um agulhão ou um vazador para abrir um buraco para inserir o botão, o pino do botão imã. De um lado vai o botão com pino e na frente vai a tampa desse botão. E agora é só levar para o balancinho para pressionar e travar essa tampinha aqui do botão. E o bolso está pronto. Vamos preparar essa parte. Na vista do corpo, vamos passar cola apenas na parte de cima. Aqui embaixo eu me empolguei, mas não é para passar. Na verdade, é para passar cola na parte de baixo, mas do lado de fora, porque é onde vamos posicionar a tampa, em cima da vista. Então, com a cola já passada e seca, também aqui do lado de dentro da tampa, vamos posicionar a tampa em cima da vista, vamos colar essa parte. E para aderir bem, vamos passar uma costura de segurança para segurar bem essa tampa aqui na vista do corpo da bolsa. Então, você vai centralizar, eu dei um pique na vista e um pique na tampa, centralizando ela, para poder passar bem certinha essa costura de segurança nessa parte. Depois dessa costura de pesponto, você vai ajustar o número do ponto e voltar ele para o número 3, porque vamos costurar a frente do forro com a frente do sintético, com margem de 8 milímetros e retrocesso no começo e no final. Eu insisto em sempre estar repetindo o tamanho da margem de costura, porque foi uma margem prevista na modelagem. Então, se você fizer uma margem maior ou menor, vai dar errado, porque vai ficar faltando ou sobrando tecido na montagem final. Agora, com essa costura já feita, com a margem de 8 milímetros, eu vou passar uma costura de pesponto, pegando em cima do tecido de forro. Essa margem de pesponto, eu tô fazendo com ponto número 4, bem na beiradinha, que é meio pé de máquina. Perceba que o que está dando acabamento para a tampa é o forro do bolso aqui do corpo da parte de trás. E só agora eu vou posicionar o bolso em cima, respeitando a marcação do limite da altura do bolso, conforme indicado no molde. E passar uma costurinha de segurança em toda a volta para prender esse bolso aqui no corpo da bolsa. E novamente, essa costura de segurança é bem na beiradinha, para essa linha não aparecer na montagem final da bolsa. E agora, eu vou pressionar esse pino aqui no sintético para fazer a marcação da outra parte do imã. É só pressionar bem que ele vai ficar marcado, para ter o encaixe perfeito dessa peça. Aí, em seguida, você vai pegar a chapinha e vai marcar a distância das garrinhas e com o desmanchador vai vazar todas as camadas de sintético e de manta para poder colocar o botão, a chapinha e com o martelo fazer
a pressão das garrinhas dobrando para dentro. E ela vai ficar dessa forma. E agora é só fazer o preparo para colocar o vivo nessa parte. E o processo de montagem do vivo aqui das costas é igual ao que fizemos no corpo da parte da frente. Faz a costura de segurança em toda a volta, bem na beiradinha, para essa costura não aparecer na montagem final da bolsa. E finaliza o viés com aquela margem de 3 centímetros para não atrapalhar no processo final da montagem. Agora vamos iniciar o fechamento da bolsa, o corpo e o fole. Você vai passar cola, 1,5 centímetros de cola nas duas pontas e também na parte de cima dos dois corpos e deixar secar. Em seguida, você vai dobrar o fole ao meio, dar um pique e fazer o mesmo com o corpo. Inicie a montagem clipando as duas pontas do fole bem rente e o meio do fole, pique no pique. Depois, eu venho pelas partes retas, colocando o clipe, deixando a parte arredondada por último. Você vai perceber que ela sozinha já se encaixa perfeitamente, porque ela foi desenhadinha direitinho. Depois que você clipar tudo, você vai passar uma costura, pé de máquina. Você pode usar o calcador de vivo, mas como eu gosto da costura bem pertinho e para eu ter um controle melhor, eu uso o calcador de zíper, que a agulha vai bater muito mais rente ao vivo e eu tenho um controle melhor da onde a agulha tá batendo. Então, você vai iniciar com o retrocesso, a costura, e vai sentindo com os dois indicadores aonde tá o vivo. E assim você vai ter certeza de que a agulha não vai bater muito longe ou em cima do vivo durante a costura. Veja que eu estou apoiando com o dedo e eu vou na curva costurando bem devagarinho, empurrando o tecido para cima, formando assim pequenas retas. Costuro um pouquinho, puxo o tecido, levo para cima, puxo o tecido, leva para cima e eu vou fazendo isso e sentindo o vivo nos meus indicadores para que a agulha realmente bata bem perto do vivo e essa costura fique bem bonita. Agora, bora dar uma aceleradinha nesse vídeo para ele não ficar tão prolongado nessa parte. Mas lembrando que se você fizer com muita calma e cautela, a sua costura vai ficar perfeita e finalize com o retrocesso. E agora vamos repetir o processo de montagem na parte das costas, iniciando com o clipe nas duas pontas e depois centralizando o corpo no fole, clipando. Em seguida, vem fazendo a colocação dos clipes nas partes retas e apenas ressaltando que os cantos arredondados vão ficar por último, porque eles, por si só, vão se encaixar sozinhos. É importante não deixar sobrar o tecido e se tiver encaixando tudo certinho, é porque todas as costuras e recortes foram feitos perfeitamente. Importante também essa parte de cima não tá sobrando tecido, ela tem que ficar todas as pontas rentes, casando uma ponta na outra. E a tampa fica assim mesmo, virada para fora, porque facilita a montagem. Agora eu vou levar para a máquina, virar a bolsa dessa maneira, porque fica mais fácil de virar o fole e ir sentindo o vivo conforme a gente vai costurando. Como o fole tem menos volume, você vai conseguir sentir a costura e o retrocesso no começo e no final.
Aqui no começo da costura você vai encontrar um pouquinho de resistência, porque a cola ela prende um pouquinho no calcador. Mas é só você ajudar a máquina empurrando o tecido para trás que ela vai costurar perfeitamente. Nessa parte vai ter bastante camada de tecido e sintético, então, dependendo da máquina, você vai ter que ajudar a máquina puxando o seu tecido. Eu tô usando na agulha a linha 40 e na bobina a linha 60. Acho que eu já disse isso, mas é bom ressaltar. E bora costurar com muita cautela e sentindo aqui o vivo nos seus indicadores, para que essa costura fique muito bonita e pertinha do vivo. Agora eu vou cortar o excesso de material dessas 4 pontas e tá quase finalizando a montagem da parte externa dessa bolsa. Eu abri todas as costuras e passei cola para poder fazer o virado dessa bolsa. Então, vocês vão fazendo o virado e lembrando que como está com manta, ela vai estar com um leve volume. Então, depois a gente vai martelar para tirar todo o ar e também para achatar bem essa bordinha. Vai fazendo esse virado, respeitando a marcação de 1,5 cm. Agora eu vou passar novamente cola nessa bordinha e deixar reservado, secando a cola para a montagem final da bolsa. E não precisa lamecar de cola, é só uma pontinha. E depois desse processo, nós vamos iniciar a montagem da parte interna da bolsa. Agora vamos iniciar a montagem da moldura do bolso interno da bolsa. Você vai recortar uma vez no sintético o molde da placa da moldura e uma vez o recouro do molde da moldura. Alisa bem para tirar todo o ar dessa cola e em seguida recorte com uma margem de 0,5 centímetro toda a volta, seguindo o desenho da moldura. 0,5 centímetro é o suficiente para fazermos o virado e dar acabamento a essa peça. Agora, você vai cortar o meio do canal do zíper e fazer uma abertura, deixando nessa pontinha 0,5 centímetro. E depois, é só cortar um Vzinho, fazer um corte diagonal, para ficar dessa forma e repetir o processo desse outro lado. Aqui a gente vai fazer o acabamento da parte interna da moldura, onde a gente vai colocar o zíper. Vamos passar cola em toda a volta e deixar secar essa cola pra gente fazer o virado. E agora é só deixar secar. E agora, com a cola seca, você vai iniciar o virado. Eu iniciei pela parte de dentro da moldura, trazendo o sintético de cima para baixo e da direita para a esquerda. É uma forma mais prática de estar fazendo o virado e ele ficar bem certinho, seguindo o formato da moldura. É importante a moldura estar cortada corretamente para o seu canal do zíper não ficar torto. E agora com o martelo você vai tirando o resto do ar da cola para ele ficar bem nivelado. Eu sempre faço o virado primeiro pelas partes retas, deixando as curvas por último. As curvas vão ser feitas iguais ao que fizemos anteriormente na lingueta,
Então, as curvas a gente pega uma ponta fina e vai trazendo o meio da curva e as barriguinhas vão se formando e você vai abaixando as barriguinhas. E assim, trazendo todo o sintético para a pontinha. Quando não der mais para baixar manualmente as barriguinhas, aí sim a gente usa o martelo para tirar o restante do ar desse sintético. Esse processo tem que ser feito com muita calma, paciência, mas com certeza o resultado vale a pena porque ele fica um diferencial na sua bolsa. E essa moldura você pode estar fazendo tanto para a área interna, que é no forro, quanto para a área externa da bolsa. Tudo depende da modelagem. Nesse caso, vou usar no forro. Nesse desenho de moldura, vai ter aberturas para fora, então temos que fazer um pique nesses dois cantinhos para o sintético se encaixar direito nessas curvas opostas. E agora sim, fazer o restante do virado. Somente nessas duas pontinhas que precisa fazer esse pique. Quando a curva é fechada, não precisa fazer pique. Quando a curva é aberta, a gente precisa fazer um pique quase próximo ao recouro. E a nossa moldura fica assim, e vamos fazer a aplicação do zíper no forro. Agora vamos iniciar a montagem da moldura do bolso interno da bolsa. Então, com o auxílio do molde, você vai riscar essa parte de baixo do canal do zíper. E a moldura ela vai ficar limitada a essas marcações. E agora, do lado avesso da moldura, eu vou passar cola de contato apenas na beiradinha da moldura. Não precisa ser muita cola, é só para sujar e a gente colocar essa moldura em cima do forro e ela não sair do lugar quando formos costurar. E com a cola ainda molhada, eu vou posicionar a moldura, a parte de baixo, aqui nessa parte de baixo da parte interna da moldura. E coloca bem certinho, bem retinho e pressiona para a cola que tá molhada aderir ao tecido. Depois que ele aderir bem, você vai levar para a máquina e vai passar uma costura de pesponto em toda a volta externa da moldura. E aqui eu tô usando número 4 de ponto e fazendo uma costurinha bem na bordinha da moldura. Não precisa fazer retrocesso no começo e no final, porque depois vamos puxar a linha da frente para trás e dar um nozinho. Ele vai ficar dessa forma, sem retrocesso. E agora, como eu disse, eu vou puxar essa linha da frente aqui para as costas, para o avesso do tecido. Depois que eu puxar a linha, eu vou dar um nó duplo para segurar. Às vezes a linha não vem sozinha, então você, com auxílio de um agulhão, você puxa essa linha pro avesso, para não ficar nenhuma linha na frente, nenhum retrocesso, tirando a beleza dessa moldura. E pronto, só dá 2 nó duplo e a sua linha está bem presa. Depois de cortar o excesso de linha, não precisa cortar no talo, é só cortar deixando um pouquinho de fio. Vamos tirar o excesso de tecido que tá dentro da costura dessa moldura. É só dobrar aqui a frente do tecido, com a tesoura eu corto um pouquinho, dando um
um pequeno rasgo aqui no canal. E agora é só cortar o excesso de tecido, mas não tudo. Você precisa deixar uma margem de pelo menos meio centímetro para essa linha não escapar. Então, é só ir devagarinho. Nessa etapa é bom estar com uma costura bem afiada, porque ela ajuda bastante nesse processo. É só ir com muita calma e ir cortando todo esse excesso de tecido. Agora vamos passar cola de contato em toda a volta da moldura desse retângulo central para posicionar o zíper. Vou separar e deixar secando. E enquanto isso, eu vou passar cola também aqui na pontinha do zíper. Não precisa ser muita cola, é só uma sujeirinha de cola e bem na beiradinha do zíper. Então, eu coloquei o cursor no zíper da direita para a esquerda, porque é importante que essa parte redonda do zíper fique direcionado para a esquerda, para quando a gente fizer a montagem dele na bolsa, a abertura e fechamento fique para o lado correto. Ele vai ficar desse jeito. Então, é só esperar secar essa cola e depois a gente vai para a montagem aqui no canal. Então, é só virar o zíper dessa maneira, do avesso, colocar o cursor dentro do vão do canal do zíper e pressionar aqui as pontinhas para ir aos poucos ajeitando essa moldura no zíper. Aí você vai centralizando direitinho o zíper aqui no canal da moldura e eu puxo o cursor para ajeitar o local onde o cursor está, porque ele forma uma barriguinha. E vou alisando bem o zíper para ele não sair do lugar. E ajeitando. Ele vai ficar dessa forma. Agora, eu vou passar cola na parte de baixo do zíper. E não precisa ser muita cola, é só na beiradinha do zíper para poder colar o forro. Então, eu vou colocar a frente do forro no avesso do zíper dessa maneira, com o forro todo virado para cima e pressionar bem para essa cola aderir aqui no tecido e assim poder levar para a máquina para fazer essa primeira costura do canal do zíper. E ele vai ficar assim, eu vou passar uma costura nessa parte de baixo. E essa costura de pesponto, eu tô usando o número 4 de ponto e eu tô passando somente na parte de baixo central aqui da moldura. E conforme vai chegando perto do cursor, eu vou levando o cursor para frente ou para trás. Corta a linha e agora é só puxar essas linhas da frente pro avesso do tecido, que nem fizemos inicialmente aqui na moldura, essas duas linhas. Depois que você puxar as duas linhas da frente para trás e amarrá-las com nó duplo, você vai puxar o forro para baixo e vincar bem o forro para ele ficar bem certinho aqui no zíper. É importante você sempre deixar o seu zíper fechado e centralizado na moldura. Não deixar ele aberto nem nas pontas, sempre centralizado. E agora eu vou passar cola na parte superior do zíper, bem na beiradinha e bem pouquinha cola. É só para o tecido colar, dar uma leve colada no zíper e não sair do lugar quando a gente for fazer a costura. E com a cola ainda molhada, eu vou colocar outra ponta do forro e pressionar bem para essa cola aderir bem ao tecido e ele ficar
preso ao zíper e não correr o risco de sair do lugar. E agora eu vou virar a peça para começar a costurar a partir desse ponto onde acabou a linha. Você vai iniciar a costura na lateral esquerda da moldura e vai posicionar a agulha bem no ponto que já existe para dar sequência e depois passar a costura na parte superior do canal de zíper. E vai finalizar com a costura na lateral direita e finalizando a costura também no ponto inicial dessa costura que fizemos aqui embaixo. Não precisa fazer retrocesso no começo e no final, porque vamos puxar a linha para trás e vai ficar dessa maneira. E agora eu repito o processo de puxar a linha da frente para trás e dando um nó duplo 2 vezes e cortando o excesso de linha. A etapa final desse bolso é fechar as laterais do bolso. E agora é só passar uma costura com retrocesso no começo e no final, uma costura com pé de máquina nas 2 laterais. E depois disso, finalizamos a montagem do bolso com zíper embutido e moldura. E aí, o que você achou? Comenta aí nos comentários se você achou fácil ou difícil, se ficou alguma dúvida. Veja que o zíper fica embutido tanto em cima como embaixo. Eu amo esse tipo de zíper e depois que você adquire um pouco de prática, fica bem simples a montagem. Vamos para a próxima etapa, então. E a próxima etapa da montagem do forro da bolsa é preparar a vista do corpo. Ela tem esse ângulo, sendo que a parte de cima, que é a parte menor, e o fole com o mesmo ângulo. Você vai passar cola em cima e embaixo, mas a gente não vai dobrar essa parte de cima ainda, só no final da montagem. Vamos fazer o virado apenas da parte de baixo. Então, sempre trazendo o sintético para a marcação de 1,5 cm de cima para baixo e também da direita para a esquerda. Então, vai pressionando bem, trazendo para a marcação e com o auxílio do martelo, tirando o restante do ar para essa parte ficar bem retinha e alinhada. E você vai repetir esse processo nos 2 recortes da vista do corpo e também nos 2 recortes da vista do fole. Também vamos fazer o virado do canal do zíper, que já tem esse chanfrado nas 2 pontas, que é onde vai ser o encaixe das laterais com a parte de cima. Então, é só passar cola 1,5 cm, eu fiz até as marcações como você vê no vídeo, para esse encaixe dessa pontinha ficar bem perfeita. E você vai trazendo o sintético para o centro para bem pertinho da marcação que você fez. E depois, com o martelo, retirando o restante do ar desse sintético e finalizando a peça. Você vai repetir o processo nos 4 recortes do canal do zíper. Eu já passei cola na parte superior do canal do zíper, dos 4 recortes, ele já tá seco. E eu passei cola também aqui no meu zíper. Você só vai observar que você vai colocar o zíper aqui rente ao canal do zíper para passar cola somente na área que vai ficar dentro do canal. Nas pontas, não. Então, somente essa parte que tá do mesmo tamanho que o canal do zíper.
E agora eu vou reservar 2, porque agora eu vou usar somente esses 2. Vou virar ele pro lado direito, para vocês visualizarem aqui como que o zíper vai ser posicionado, centralizando dentro do canal. Com a cola já seca, eu vou pegar o zíper e vou colar bem na parte do virado, a borda do zíper com a bordinha aqui do sintético. E vou pressionar e deixando ele bem lisinho e bem esticado. E repetir o processo agora desse outro lado do canal. E vai alinhando bem direitinho para ele ficar bem reto e bem esticadinho esse zíper. E ele vai ficar dessa forma inicialmente. Agora, a próxima etapa é passar a cola novamente no avesso do zíper, também respeitando o limite aqui do canal do zíper. E depois que a cola estiver seca, você vai abrir a pontinha do canal do seu zíper e vai dar um beliscão na pontinha do zíper. Esse beliscão você vai fazer com uma sobra de 2 centímetros na parte superior dele. Como tem cola, esse beliscão, na hora que você puxar o beliscão, ele já vai colar e já vai ficar alinhadinho aqui na forma, dando acabamento a esse zíper. E vai repetir o processo do outro lado também, com essa margem de sobra de 2 centímetros no canal. E agora você vai passar cola nas 4 pontinhas do canal do zíper, de todos os recortes, e deixar secar, pra gente poder fazer a colagem final e montagem final desse canal de zíper. Depois que ela estiver seca, você vai posicionar alinhando as pontinhas do canal do zíper aqui do lado do avesso do zíper. E nessa etapa é importante que você tenha feito o recorte do canal do zíper no tamanho correto, bem como o virado na medida indicada para o canal do zíper ficar encaixadinho perfeitamente. E com o auxílio do martelo, você vai retirando o restante do ar, para ele ficar bem achatadinho, mas toma cuidado para não pegar no zíper. Agora eu vou passar uma costura de pesponto em toda a volta desse canal do zíper, nas 2 partes. E para esse pesponto eu vou usar número 4 do ponto. E essa costura de pesponto será feita bem na beiradinha. Eu comecei pela parte de baixo do canal do zíper, para justamente fazer um retrocesso nessa parte. E depois de feita a costura dos 2 lados, o seu pesponto vai ficar dessa maneira. E agora, vamos fazer a montagem desse canal do zíper na vista do forro e também no forro. Vamos para a próxima etapa, então. Então, aqui eu coloquei o canal do zíper centralizado entre os forros, com essa sobra de zíper para o lado direito, igual ao cursor aqui do bolso, que quando o bolso está aberto, o cursor fica do lado direito, mas quando o zíper fecha, o cursor fica do lado esquerdo, e a mesma ideia vai ser aqui no canal do zíper. A gente vai colocar o cursor pela ponta do lado direito e ele vai fechar para o lado esquerdo. Então, vamos para essa montagem. No molde vai ter a marcação exata da posição central do canal do zíper. Você vai fazer essa marcação também aqui no forro para posicionar corretamente esse canal do zíper. Você vai precisar abrir, destacar
o zíper inteiro. E essa parte aqui de cima vai no forro aqui embaixo. E a parte de baixo do canal vai para o forro em cima. E vocês vão passar uma costura de segurança aqui embaixo para segurar o canal do zíper no forro. E apenas lembrando que essa costura de segurança é bem na beiradinha, para não ficar aparecendo na montagem final. E agora eu vou passar cola em toda a beirada e deixar secar essa cola para a gente poder colocar, colar a vista do forro. E agora com a cola seca, você vai posicionar o forro bem em cima do virado da vista do forro, alinhando bem os tecidos para ele ficar bem coladinho e você poder levar a peça para a máquina para passar uma costura de pesponto nessa área. E toda a costura de pesponto eu uso o número 4 de ponto, mas quando eu vou fazer o fechamento eu uso 3. E o corpo do forro vai ficar dessa maneira. E agora eu fiz o mesmo processo na vista do fole, com o pesponto bem na beiradinha. E ele já está prontinho para o fechamento do forro. E o processo de montagem do forro é igual ao que fizemos no corpo externo. Você vai dobrar todos os forros no meio para fazer o pique e casar o centro do fole com o centro do corpo e depois as duas pontas laterais aqui do começo. Depois que você casar esses 3 pontos iniciais, a gente vem colocando o alfinete em toda a volta, iniciando sempre pelas partes retas, deixando as partes redondas por último, porque elas se encaixam sozinha. Vamos passar uma costura com margem de 0,8 milímetros, com retrocesso no começo e no final. Talvez você encontre um pouquinho de resistência na costura inicial, porque a cola ela segura um pouco no calcador, mas é só você ajudar a máquina a puxar o tecido que ela costura normalmente. E nas curvas vai fazendo devagarinho, para ela se formar pequenas retas e você conseguir costurar a sua peça respeitando a margem de costura. E ela vai ficando assim, certinha. Eu já vou abrir a costura aqui nesse ponto, porque como tá com cola, ele vai ficar fixado e fica mais prático, porque a gente vai ter que fazer isso no final. E repete o processo do outro lado do forro. E bora acelerar um pouquinho mais esse vídeo, porque o processo de montagem é igual tanto dentro como fora da bolsa. Depois que você fizer a costura, a gente vai abrir todas essas partes aqui da costura do sintético para poder fazer o virado. Mas antes passa cola, deixa secar e com a cola já sequinha, podemos fazer o virado de toda essa borda da boca do forro, respeitando, lógico, a margem demarcada anteriormente de 1,5 cm. E para tirar todo esse ar, dá-lhe martelo para ajudar a ficar bem baixinha essa borda, sem ar nenhum. E agora estamos quase no fim do processo de montagem dessa parte. O forro vai ficar todo fechadinho e a gente vai passar cola nessa beiradinha e deixar secar para poder fazer a montagem final. Agora a bolsa tá desvirada, a cola foi passada nas duas bordas do forro e do corpo da bolsa. O bolso vai ficar virado para trás na tampa e você vai vestir
o forro aqui dentro da bolsa e alinhar todas as 4 pontas, todas as costuras aqui do fole. Com essas costuras alinhadas, costura com costura, aí sim você vai poder fazer a colagem do resto dessa borda do forro na borda da bolsa, da parte externa. Sempre vem puxando das beiradas para o centro e ele vai se ajeitando facilmente. Por isso é tão importante você respeitar a margem de costura, porque não pode dar erro nessa etapa, senão a bolsa não se encaixa e vai formar pregas. Veja que a minha se encaixou perfeitamente, todas as laterais do forro aqui na bolsa. Vai ajeitando, colando bem e com o martelo finalizando a colagem e tirando o ar restante que ficou aqui na bolsa. É importante sempre estar martelando com o martelo que não marque o seu sintético, claro. E agora a gente vai fazer uma costura de pesponto. Como essa bolsa está sendo fechada numa máquina de mesa, a costura principal, que é a costura da linha, vai estar pegando na parte interna da bolsa. E essa costura de pesponto é bem na beiradinha. E conforme a máquina for costurando e puxando o material para trás, você vem trazendo a sua bolsa para frente. Por isso é importante que você faça bem devagarinho, puxando mesmo a bolsa para frente. E eu iniciei essa costura de pesponto pelo lado das costas da bolsa, porque nessa etapa iremos fazer um pequeno retrocesso na costura final. E repare que a tampa da bolsa, ela tá para fora da máquina. Ela não deve ser costurada junto com essa costura de pesponto. Então, muito cuidado nessa etapa. Então, veja por outro ângulo como que está sendo feita a costura. E eu vou puxando a bolsa e a bolsa vai subindo mesmo. Ela vai andando junto com a necessidade da costura. Geralmente, as bolsas em sintético, a costura de fechamento final das bolsas, ela é feita numa máquina de braço de transporte triplo. Então, de fato, a costura numa máquina adequada, ela é muito mais prática, muito mais fácil, mas nada impede de você fazer uma bolsa em sintético numa máquina de costura normal, uma máquina de mesa que nem a minha. E se o ponto estiver bem reguladinho, ele fica bonito, tanto dentro como fora. E o retrocesso ficou aqui, ó, 3 pontinhos de retrocesso. E agora a gente vai queimar esse fiozinho, ajeitar o forro e fazer a colocação da alça. Eu vou usar alça de metal para finalizar essa bolsa. Eu vou usar, então, 1,20 m de alça de corrente. Você vai colocar os primeiros elos pela parte da frente e sair pelo avesso. Então, ele entra pela frente e sai pelo o forro. Em seguida, você vai abrir um elo com um alicate. Vou tentar abrir com 2 alicates. Ou se não, achei mais simples abrir assim mesmo, inserir o alicate dentro do elo e abrir ele de dentro para fora. Encaixou, fechou e a alça da bolsa está pronta. E agora só falta finalizar a colocação do zíper, colocação do cursor aqui no zíper. Então, a parte redonda do cursor vai encaixar aqui numa ponta do zíper e depois do outro lado, e é só apertar, pressionando ele
para dentro do zíper e ele vai correr facilmente. Precisa de um pouquinho de treino, então se você treinar, você vai colocar rapidinho, que nem eu. E agora eu vou colocar a ponteira. A ponteira que vai dar acabamento a esse zíper. Cortei aqui o excesso de tecido que estava desfiando e eu vou usar uma ponteira de metal. É só encaixar bem certinho e depois parafusar e a sua ponteira já vai estar pronta. E assim finalizamos a montagem da shoulder bag em sintético. Ficou realmente um arraso. É uma bolsa que está na moda esse ano, então vão arrasar com as suas clientes. E uma outra opção que tem a marcação lá no molde é a colocação da corrente no fole. Só que para isso você vai precisar colocar com um mosquetão. Também vai ficar um arraso. Então, se você gostou dessa aula, dá seu like, compartilha com as amigas, se inscreve no canal se você não é inscrito e vem para o ateliê assistir a próxima aula.